Bom dia, gente. Ai, peraí. Tirar o som do celular. Eu tô tentando projetar pelo celular e para poder acompanhar com o meu resumo aqui no computador, mas eu não sei como que coloca em tela cheia. Alguém sabe me ajudar? Pelo celular? Bom dia, pessoal. Lara, você tentou clicar naquele modo de rotação do celular? Que às vezes preenche? Não tá aparecendo para mim. Essa tela que tá aparecendo é exatamente a minha tela aqui, entendeu? Nossa. Amiga, entendi. Eu sou meio analfabeta digital, mas deu certo. Então, galera, bom dia. Aqui é Lucas, o presidente da ALAC. Estaremos dando início hoje, né, ao nosso curso preparatório, que ele está voltado, né, para a galera que vai fazer o processo seletivo da nossa liga na semana que vem. No entanto, ele é aberto ao público, né, com certificação de 6 horas, com assuntos que são relevantes no nosso conhecimento na área da cardiologia. Então, hoje a gente vai ter início, né, com a aula de Lara e, posteriormente, teremos outros assuntos também. Espero que todos vocês continuem na aula e durante algum período eu irei colocar o forms, né, de presença para que a gente tenha, né, o controle e possamos dar certificação para a galera que estiver presente. Então, Lara, você pode dar início, viu? Estaremos aí. Tá certo. Bom dia, então, gente. Meu nome é Lara, eu sou vice-presidente da Liga, estudante do terceiro ano de medicina da UESB. Terceiro, meio bagunçado em questão de período, acho que vocês estão entendendo. Mas, enfim, hoje ficou determinado para mim discutir com vocês a questão da fisiologia cardíaca. É um tema que a gente vê desde o primeiro ano, bem batido, mas é muito importante a gente rever conceitos, entender, estar com todo esse funcionamento bem esclarecido, para que a gente consiga entender várias patologias e as demais aulas que vão ser dadas no dia de hoje e no dia de amanhã. Então, para a gente lembrar, aqui são alguns pontos que vão ser abordados, a gente vai ter uma visão geral do funcionamento cardíaco, vai entender um pouco dessa anatomia fisiológica, o ciclo cardíaco de forma geral, como que funcionam esses potenciais de ação do músculo cardíaco e, por fim, a lei de Frank-Starling, que é importante para a gente entender algumas patologias também. Então, vamos lembrar que o coração é uma bomba dupla, né, formada pela câmara direita e a câmara esquerda, autoexcitável, e aí quem recebe o sangue oxigenado pela veia cava inferior e superior e pelo seio coronário do átrio direito, vai chegar ali no átrio direito, do átrio direito passa para o ventrículo através da válvula tricúspide, do ventrículo direito vai ser ejetado para o tronco pulmonar através da válvula pulmonar, do tronco pulmonar vai para a veia, vai para os pulmões, onde ele vai sofrer hematose e volta rico em oxigênio pelas veias pulmonares. Pelas veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, do ventrículo esquerdo vai para a aorta, através da válvula aórtica e assim para a circulação sistêmica. Então, o coração é formado por 4 câmaras cardíacas, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios, né, são as estruturas superiores, as câmaras de baixa pressão, que vão ter paredes mais finas e a função primordial de receber esse sangue que vem da circulação sistêmica e pulmonar, acomodar esse sangue e transportar para o ventrículo. E os ventrículos têm a função, ou são formados por paredes musculares cardíacas
mais fortes e que se expandem em direção ao ápice cardíaco e que é 7 vezes mais forte que o ventrículo para conseguir vencer essa resistência da circulação sistêmica, passar para a aorta e enfim. Então, aqui a gente vai ter a visão dessas válvulas, né, que são as válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. As válvulas atrioventriculares é uma estrutura que parece um paraquedas, assim, então, sendo elas o próprio paraquedas e as cordas do paraquedas, a gente tem as tendinhas, né, que vão estar por projeções do músculo cardíaco, que a gente chama de músculo papilar. Então, na sístole, quando ocorre a contração do músculo papilar do ventrículo, a gente meio que abre esse paraquedas, porque a gente contrai esse músculo papilar, e com isso a gente fecha essa válvula, que vai impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para o átrio. As válvulas semilunares têm um mecanismo menos complexo, né? Então, ele vai seguir o fluxo. Ela abre pela pressão, vinda pelo ventrículo, com a diminuição desse fluxo, a diminuição da pressão, elas fecham. E quando elas fecham, ocorre um refluxo de sangue que vai se acomodar ali nos cálices internos e que, no caso, por exemplo, da aórtica, vai ser esse sangue que vai irrigar as coronárias. Então, passando para essa anatomia fisiológica, a gente tem que as fibras musculares cardíacas vão se dispor em malha ou treliça, com fibras se dividindo e recombinando de novo, se separando. É um músculo estriado, diferente do músculo, assim como o músculo esquelético, né, ele vai conter miofibrilas típicas, com filamentos de actina e miosina, quase idênticos no que a gente encontra no músculo esquelético. E esses filamentos vão se dispor lado a lado e vão deslizar durante a contração, como ocorre no músculo esquelético. Então, a gente tem essas áreas escuras, que dá para ver na imagem, que vão ser os discos intercalados, que são basicamente as membranas dessas células cardíacas. Ou seja, a gente tem um músculo cardíaco que são feitas de células individuais que vão estar conectadas em série em paralelo. Cada disco intercalado, né, que é essa parte mais escura, a gente vai ter o que a gente chama de junções comunicantes, que são as junções gaps, que são permeáveis. Isso vai permitir com que haja uma rápida difusão de íons, quase que totalmente livres de uma célula para outra. Esses íons se movendo, então, de forma muito rápida, com essa facilidade pelo líquido intracelular, ao longo aí desse contexto longitudinal, a gente vai ter uma transmissão de potencial de ação de maneira muito facilitada, muito rápida. Então, as células vão estar interconectadas e quando uma célula é excitada, o potencial se espalha de forma rápida para todas as outras. Esse mecanismo de conexão é o que a gente chama de sincício, e a gente vai ter basicamente 2 sincícios, o sincício atrial e o sincício ventricular, que vão estar separados pelo tecido fibroso que vai estar revestindo as válvulas atrioventriculares, que vai agir de forma quase isolante. Então, geralmente, a gente tem um potencial que não atravessa essa barreira de tecido fibroso, que vai ser conduzido pelo sistema especializado de condução, que é o que a gente chama de feixe atrioventricular, que a gente vai ver depois. Então, o mais importante é entender que os átrios se contraem um pouquinho antes dos átrios dos ventrículos, e isso é importante para manter o ciclo cardíaco, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a visualização dessas junções gaps, né, que é o que vai permitir esse fluxo rápido de íons e essa transmissão de potencial. Achei que eu estava com 2 câmeras ligadas, então não. E aqui a gente vai entender um pouco sobre o ciclo cardíaco. Então, o ciclo cardíaco, a gente vai ter a sístole ventricular coincidindo com a diástase arterial e vice-versa. Na sístole, a gente tem uma contração isovolumétrica, onde a gente vai ter um aumento da pressão do ventrículo esquerdo, a abertura dessas válvulas semilunares, e no eletrocardiograma é o que vai coincidir com o pico da onda R, e o fechamento das válvulas atrioventriculares, é onde a gente escuta o B1 na ausculta. E depois a gente tem uma fase de ejeção, que é a ejeção rápida e reduzida. Na ejeção rápida, a gente tem um decréscimo abrupto do volume ventricular e o aumento do fluxo sanguíneo aórtico, e na ejeção reduzida, a gente tem a redução dessa pressão aórtica. Depois da ejeção, uma parte do sangue ejetado vai refluir, fechando essas válvulas semilunares, e é onde a gente escuta B2, que é o que vai marcar o fim da sístole.
Na diástole, a gente vai ter o relaxamento isovolumétrico e o enchimento rápido. Então, o relaxamento isovolumétrico vai ser quando ocorre o fechamento dessas válvulas semilunares e a abertura das válvulas atrioventriculares por conta do relaxamento dos músculos papilares e da redução dessa pressão ventricular. Já no enchimento rápido é o momento em que, enquanto estava acontecendo tudo aquilo lá no ventrículo, o átrio estava recebendo sangue que estava vindo da circulação sistêmica. Então, quando essa válvula abre, esse sangue sai do átrio, escorre para o ventrículo e é o lançamento do sangue no ventrículo relaxado. Aqui a gente pode escutar B3, que principalmente em pacientes que têm uma parede ventricular mais estirada, como na insuficiência cardíaca, que é por conta desse batimento, né, desse sangue que chega rapidamente no ventrículo. E, por fim, a gente tem a fase de diástase, que é o sangue vindo das veias cavas, veias cavas e da artéria pulmonar, que vai escoar diretamente para os ventrículos, e uma contração atrial, que a gente pode ter B4, que é causado pelo impacto do sangue que está vindo do átrio, com a coluna de sangue que já tem no ventrículo. Então, é como se desse uma primidinha no átrio ali, já chegou a boa parte do sangue, e aí o restante que está no átrio, que desce, que pode fazer esse impacto com o sangue que já está ali presente no ventrículo. Então, o volume diastólico final é o que a gente vai chamar de pré-carga, que é um conceito importante para a gente entender um pouco sobre essa fisiologia. Aqui é o ciclo. Então, outros conceitos importantes também nessa fisiologia é entender o volume diastólico final, né, que é o sangue que tinha antes da sístole, o débito sistólico, ou seja, é o sangue que vai sair durante essa sístole, tudo que vai para a circulação sistêmica, e o volume sistólico final, que é o sangue que fica depois da sístole. Nem todo o sangue que está no ventrículo vai ser ejetado. Então, esse sangue que fica depois da sístole é o volume sistólico final. E o débito cardíaco vai ser o débito sistólico, ou seja, tudo que foi para a circulação sistêmica, vezes a frequência cardíaca, e temos também a fração de ejeção, que é o débito sistólico dividido por todo o volume diastólico final. Outros conceitos que a gente tem são de sopro, né? A gente tem sopro sistólico e diastólico, né? Sopro é o som gerado pelo sangue, passando ou por um espaço muito estreito ou por um lugar muito alargado. Então, geralmente vai ser causado por um problema valvar. Então, se a gente tem estenose, né? O estreitamento valvar, ou a incapacidade dessa válvula, a gente acaba escutando um sopro. O sopro pode ser sistólico ou diastólico. O sistólico vai ser causado pela estenose das semilunares, que não consegue sair do ventrículo direito, ou a insuficiência atrioventricular, né? Então, a válvula mitral ou a válvula tricúspide, e vai fazer com que esse sangue esteja refluindo para o átrio. O sopro diastólico geralmente indica ou uma estenose das atrioventriculares ou uma insuficiência das semilunares. Então, agora a gente vai passar para uma compreensão de maneira geral do processo de potencial de ação, de excitação e condução. Vamos entender que o coração é uma bomba que bate 100 mil vezes por dia, e quem vai regular esse processo é o mecanismo de excitação e condução. Então, ele vai ter função, basicamente, de iniciar essa contração rítmica do miocárdio, de conduzir esse estímulo, de provocar um atraso, né, para o átrio e o ventrículo não contraírem de forma simultânea, e por fim, de fazer com que essa contração seja simultânea em todas as fibras do ventrículo e em todas as fibras do átrio. Então, o nosso sino atrial tem a função de gerar um padrão rítmico e controlar essa frequência cardíaca e gerar um potencial de ação. De forma geral, a gente vai ter dentro da célula um ambiente muito negativo e fora um ambiente muito positivo. Então, primeiro a gente vai ter a abertura dos canais de sódio, que vai despolarizar essa membrana. Quando ela chega num nível ali de menos 40 milivolts, a gente vai começar a abertura dos canais lentos de cálcio e que vai permitir a entrada lenta, o que vai gerar um platô. Lá dentro fica positivo demais, vai gerar a abertura dos canais de potássio, o potássio sai e ocorre o retorno da negatividade, estado geral basal novamente. Mas a gente vai entender isso melhor. Então, ao sair do nó sinoatrial, ela vai ser transmitida pelas fibras condutoras até o nó atrioventricular. Daí ela passa para o feixe atrioventricular, que vai possuir fibras mais espessas e com menos junções comunicantes, o que vai acabar lentificando esse processo, e que está tudo bem, porque a gente precisa que esse processo seja mais lento para dar tempo lá do átrio esvaziar, entendeu? Então, a gente sai do átrio ventricular
do nó atrioventricular, vai sendo conduzida agora pelos ramos direito e esquerdo, e pelas fibras de Purkinje, e aqui a gente vai ter uma alta permeabilidade, o que permite que seja transmitido de forma mais rápida novamente, e a gente tem essa transmissão ventricular mais rápida. Então, partindo agora para a compreensão desses potenciais de ação de forma mais a fundo, a gente tem um potencial de ação que é propriamente essa diferença, né, de potencial, que vai ser de, em média, 105 milivolts. Isso significa que o potencial intracelular vai passar de um valor muito negativo para menos negativo, né? Então, ele passa ali de menos 85 milivolts para um valor que é ligeiramente positivo, que é mais 20 milivolts durante cada batimento. Então, após o potencial em ponta, né, o spike, a membrana vai permanecer despolarizada por cerca de 0,2 segundos, que é o que a gente chama de platô, que logo em seguida vai ser seguida de uma repolarização abrupta. Então, o platô é o que permite que a contração cardíaca tenha uma duração 15 vezes maior do que a esquelética. Então, como que isso acontece? Vamos lembrar que o potencial de ação do músculo esquelético vai ser causado quase que inteiramente pela entrada súbita de uma grande quantidade de sódio pelos canais rápidos de sódio. Isso vai permitir que haja uma imensa quantidade de íons de sódio ali na fibra desse músculo. Esses canais vão ser denominados canais rápidos, porque eles permanecem abertos por alguns milésimos de segundo, então eles se fecham de forma abrupta, e assim, no músculo esquelético, a gente tem o potencial de ação terminando ali em 1 milissegundo. No músculo cardíaco, a gente vai ter a adesão, né, a gente vai ter, além disso, outros processos que vão permitir com que esse potencial dure um tempo maior. Então, vai ser originado aí pela abertura dos canais de dois tipos. Primeiro, os canais de sódio, os mesmos que a gente tem lá no músculo esquelético, que vai ser ativado por voltagem, e o segundo grupo, que é um grupo diferente, um canal do tipo L, que são os canais lentos de cálcio, que também são chamados de canais cálcio-sódio. Esse segundo grupo são mais lentos para se abrir e continuam abertos por mais décimos de segundo. Então, durante esse tempo, a gente tem uma grande quantidade de cálcio e sódio penetrando nas fibras miocárdicas, e essa atividade mantém o período de despolarização prolongado, causando um platô. Outra diferença que a gente tem no músculo esquelético e cardíaco é que, logo após o início do potencial de ação, a permeabilidade dessa membrana miocárdica para os íons de potássio vai diminuir por volta de 5 vezes. Isso vai impedir que o potássio que está dentro da célula saia. Então, assim, a gente diminui a saída dos íons de potássio com carga positiva durante esse platô e vai impedir esse retorno do potencial de ação para o nível basal. Então, depois que os canais de cálcio e sódio lentes se fecham, né, depois de 0,2, 0,3 milissegundos, a gente vai cessar esse influxo de sódio e de cálcio, que vai permitir aumentar a permeabilidade da membrana e vai permitir que esse potássio que estava ali aprisionado consiga sair, ele sai de maneira rápida e aí a gente tem a volta para o potencial de repouso. Deixa eu mostrar a imagem. Basicamente isso, né? Estou mostrando aí a entrada de cálcio. Agora eu vou explicar outro processo. Tá, então vamos lá. Tudo vai começar no nó sinoatrial, então um complexo que vai estimular o coração, que tem uma despolarização espontânea. Isso vai levar a um potencial de ação, esse potencial de ação vai criar uma corrente de cálcio, essa corrente de cálcio vai ativar os canais de cálcio do tipo L voltagem dependentes, então a gente tem esses canais do tipo L voltagem dependentes ali, de boa, aí de repente ele recebe um choquinho e eles vão liberar cálcio. Esses canais de cálcio do tipo L voltagem dependentes que estavam localizados ali nos sarcolemas, né, que é essa membrana plasmática que envolve a miofibrila, esse cálcio vai ser liberado e, por sua vez, ele vai ser gatilho para a liberação de mais cálcio. Então, ele vai atuar na liberação de mais cálcio, porque eles vão atuar ali nos receptores de HIRS, né, que a gente chama RYR, que são os canais de cálcio dependente, ou seja, esse cálcio vai atuar na subunidade ali da troponina C e vai promover a alteração conformacional do complexo troponina-troponina
miosina, expondo o sítio de ligação da actina e da miosina, que vai levar à contração da musculatura cardíaca. Lembrando que antes da contração, né, é como se o cálcio estivesse protegendo ali essa ligação entre a actina e miosina para não permitir a contração muscular. Então, quando ele entra em cena, a gente tem essa exposição desses sítios e é o que permite essa contratura muscular. Beleza, contraiu, agora a gente tem que relaxar, né? Então, a gente tem o processo da diástole. Primeiro, o cálcio que estava ali ligado ao complexo da troponina C vai ser liberado desse complexo, e aí a gente tem uma proteína que vai ser responsável por buscar esse cálcio e mandar ele passar para dentro, que é o que a gente chama de cerca, mas é com S, né? Então, ela vai cercar o cálcio e mandar ele passar para dentro. Tem um mecanismo adicional ainda, que é um mecanismo de sódio e de cálcio, que, vamos lembrar, né, que o sódio é o principal íon extracelular, enquanto o potássio é o nosso principal íon intracelular. Então, como tem muito sódio lá fora, a célula vai acabar aproveitando esse gradiente e colocando sódio para dentro, enquanto o cálcio vai para fora, ou seja, ela usa esse mecanismo, aproveitando esse gradiente para favorecer o mecanismo de relaxamento. Então, aqui a gente tem as fases do potencial de ação, né? A gente tem nessa primeira fase a despolarização, ou seja, a abertura dos canais rápidos de sódio, que vai permitir que o sódio flua rapidamente para dentro da célula e despolarize, e o potencial de membrana vai alcançar ali cerca de mais 20 milivolts. Depois a gente tem a segunda fase, que é a despolarização inicial, os canais de sódio se encerram, a célula vai começar a repolarizar, e os íons de potássio vão sair da célula através dos canais de potássio aberto. Na segunda fase, a gente tem o platô, então a gente vai ter uma breve repolarização inicial e um potencial de ação alcança um platô por conta de duas coisas, que é essa maior permeabilidade aos íons de cálcio e a diminuição da permeabilidade dos íons de potássio, lembra que eles vão ficar presos? O canal de cálcio ativados por voltagem vão se abrir lentamente durante essa fase 1 e 0, o cálcio entra na célula e depois os canais de potássio encerram, e essa combinação de fatores vai reduzir o influxo de potássio e aumentar o influxo de cálcio, conduzindo ao potencial de ação, para que o potencial de ação alcance o platô. Na fase 3, a gente tem a polarização rápida, que é o fechamento dos canais de cálcio, o aumento da permeabilidade dos íons de potássio, que vai permitir que os íons de potássio vão sair de forma abrupta dentro dessa célula. Isso, então, põe fim ao platô e a gente retorna ao potencial de membrana da célula, né, que é o seu nível de repouso. E na fase 4, a gente tem aí o potencial de membrana de repouso, com valor médio aí de menos 90 milivolts. Aí a gente tem as fases para vocês. Nossa, tentei falar rapidão e o tempo deu, chocada. Então, por fim, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a lei de Frank-Starling, né, que é essa lei do Stilling. Então, vamos imaginar que o ventrículo vai se enchendo, fazendo que os músculos cardíacos vão se estirando, e eles têm essa tendência de querer voltar para o estado de repouso com a Stilling mesmo. Então, quanto mais cheio o ventrículo, maior a disposição muscular para voltar para esse estado de repouso. E isso aumenta a intensidade da força de contração. Então, dessa forma, o coração consegue bombear todo o volume sanguíneo presente no ventrículo. Esse processo a gente chama de tensão passiva, né, que é um processo que vai acontecer de forma mais intensa ainda nos músculos esqueléticos. Eu passando o computador com o dedo. Outro fator, então a gente vai ter a confluência de 3 fatores, que é essa tensão passiva, ou seja, a gente tem esse estiramento das fibras, que vai fazer com que ela tende a voltar para a posição inicial, é o que a gente chama de Stilling, né? O segundo ponto é que com esse estiramento, a elevação da sensibilidade das células musculares aos íons de cálcio. Então, uma quantidade de cálcio X que estimulava esse músculo anteriormente, agora ela vai conseguir estimular mais cálcio entrar na célula, e assim o cálcio, a gente sabe, é essencial para o processo de contração muscular, a gente acaba propiciando uma maior força de contração. E, por fim, a terceira ferramenta que a gente utiliza, que vai auxiliar nesse mecanismo, é o quê? A maior interação entre a actina e a miosina. Então, a gente acaba aqui, por fim, a gente permite, com o estiramento, o espaço entre as fibras musculares acaba sendo reduzido, isso vai fazer com que a
de uma proximidade maior entre as fibras, as moléculas de miosina e as moléculas de actina, e quando elas estão mais próximas, a gente tem maior número de interação entre elas, o que faz com que a relação dessas moléculas leve à contração do músculo cardíaco, por conta, né, desse aumento de interação que vai propiciar maior força de contração. Basicamente é isso, gente. Minha referência foi o Gaetan mesmo. E boa sorte, tampem o umbigo, meditem, orem. E é isso, sejam bem-vindos, viu? Estamos ansiosos para receber vocês. Muito bem, Lara. Boa aula, viu? Parabéns.